Em Angola, a terra guarda histórias nas suas fissuras. O vento carrega sussurros de um passado de luta e o mar embala sonhos de um futuro. Nessa terra de contraste e beleza, duas vozes emergiram, transformando a realidade em narrativa, a memória em legado. Eles são Pepetela e Antes Ondijá. dos livros, antes das bibliotecas, a palavra em África era o presente oferecido ao redor do fogo. Era respiro, era melodia, era a cola que mantinha viva a identidade de um povo. Essa tradição oral era a espinha dorsal da comunidade. No contexto de colonização, onde línguas e culturas eram suprimidas, a oralidade tornava-se um ato de resistência silenciosa, mas Essa poderosa. tradição não era apenas entretenimento, era um ato de preservação. Cada provérbio, uma lição. Cada história, uma estratégia de sobrevivência contra a erosão do tempo. Pepetela e Ondijá são herdeiros diretos dessa linhagem. Eles pegaram o bastão da oralidade e o transformaram em literatura escrita, sem nunca perder a essência da narrativa que pulsa, que respira e que resiste. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, o Pepetela, nasceu em Benguela, em 1941. Cresceu em uma Angola colonial, testemunhando desde cedo as sementes de injustiça que mais tarde alimentariam a sua revolta. Indalu de Almeida, Ondijá é filho de uma Luana em reconstrução. Sua infância foi moldada pela poeira das ruas, pelo calor humano dos museques e pela sombra longa de uma guerra recente. Dali ele extraiu não trauma, mas O poesia. contexto histórico que cada um cresceu é fundamental. Pepetela viveu a angústia da luta pela libertação e Ondijá a complexidade de construir a paz. Ambos os contextos demandavam diferentes formas de escrever a nação. O nome Pepetela, que em um mundo significa pestana branca, não é um mero pseudônimo. É uma declaração de identidade, um elo consciente com suas raízes culturais e uma homenagem à terra que o viu nascer. Ondijá, por sua vez, carrega um nome que é um destino. Indalu fala de herança, de pertencimento. E sua obra é justamente isso, um tributo afetuoso ao chão que o formou. Um exercício constante de não deixar que as memórias bonitas se percam no esquecimento. Para Pepetela, a escrita foi a continuação da luta por outros meios. Enquanto combatente, empunhou armas. Como escritor, empunhou palavras, ambas com o mesmo objetivo, a libertação de Angola. Mayombe é uma obra seminal. Mais do que narrar a guerrilha, Pepetela mergulha na psicologia dos combatentes, explorando suas contradições internas e o peso ideológico de uma guerra pela libertação nacional. É literatura como análise social profunda. O romance mostra os guerrilheiros não como heróis míticos, mas como homens e mulheres reais, com medos, dúvidas e sonhos. Humanizar a luta foi sua grande revolução. Ondijá escolheu um campo de batalha diferente, a infância. Num país a curar suas feridas, lembrar a beleza e a inocência do crescer é em si um ato político. É afirmar que a vida persiste mesmo nos lugares mais difíceis. A sua escrita é uma resistência suave, não há gritos de revolta explícitos, mas uma denúncia delicada entrelaçada com humor e uma ternura avassaladora. Ele resiste ao contar, ao lembrar, ao dar valor às pequenas coisas. Ambos, à sua maneira, usam a literatura para escavar a verdade. Pepetela escava a verdade histórica e política. Ondijá escava a verdade humana e emocional. Juntos, eles constroem um retrato completo e complexo de Angola. No pós-independência, Pepetela assumiu o papel de crítico vigilante. Em A Geração da Utopia, ele desmonta o discurso oficial e expõe o divórcio entre o projeto revolucionário original e a realidade de um país marcado por novas elites e desigualdades. Sua crítica é afiada, mas nunca desprovida de esperança. É a crítica de quem acredita que o país pode e deve ser melhor, e que a literatura tem o dever de apontar o caminho. Já Ondijá opera por subtração e afeto. Sua crítica à burocracia kafkiana, por exemplo, em Os Transparentes, não vem de manifestos, mas da descrição quase absurda do cotidiano. É na observação minuciosa do ridículo que a denúncia emerge. Ele expõe as absurdidades do mundo adulto, a burocracia, a corrupção e a desigualdade, mostrando o quanto elas parecem sem lógica, ridículas, quando vistas de baixo, de joelhos, na altura de uma criança. Ser escritor na Angola é assumir um papel social. Tanto Pepetela quanto Ondijá entendem profundamente isso. Eles não são apenas contadores de histórias, são guardiões da memória e arquitetos do futuro. Eles escrevem para educar, para provocar e para curar. Escrevem para garantir que as gerações futuras não cometam os mesmos erros e não esqueçam as lições do passado. O legado de Pepetela é a consciência crítica.
Ele ensinou uma geração a não aceitar discursos prontos, a questionar o poder e lembrar que a liberdade é uma conquista diária. Seu trabalho é um farol para estudiosos e ativistas. Ele demonstra que a literatura engajada não precisa abrir mão da complexidade estética e psicológica. Pelo contrário, é na profundidade que reside sua força transformadora. O legado de Onde Jaque é a afetividade. Ele ensinou que amar o seu lugar, o seu povo e as suas memórias é o primeiro passo para construir uma identidade sólida e um futuro mais humano. Juntos, eles mostram que a literatura angolana é múltipla, rica e vital. Ela pode ser espelho e martelo, canção de embalar e grito de guerra, memória e profecia. As suas palavras ultrapassam fronteiras, mas a sua essência permanece angolana. Eles colocaram Angola no mapa literário mundial, não como um pano de fundo exótico, mas como um protagonista com voz própria. Literatura africana é memória. É resistência. É esperança. É identidade. É um ato de amor. É a arma mais fina da crítica. Epepetela e Onde Jaque escrevem para que nada disso se perca. A poesia Raízes que Não Se Calam é uma reflexão profunda sobre identidade, ancestralidade e resistência cultural, principalmente dentro do contexto afrodescendente e indígena. Ela busca valorizar as origens e denunciar os processos históricos que tentaram silenciar vozes e culturas. O título já sugere isso. As vozes representam a herança, a história e o pertencimento, enquanto o fato de não se calarem simboliza a força da memória coletiva e a luta contra o apagamento histórico. A poesia Areia e Sangue retrata a resistência e esperança do povo angolano diante das marcas deixadas pela guerra e pelo colonialismo, valorizando a memória, a ancestralidade e a força coletiva. Inspirado no estilo de Pepetela, combina lirismo e crítica social. Utiliza elementos da natureza, como o vento, o rio e a terra, como metáforas da luta e da renovação. Assim como nas obras do autor, a poesia une o sofrimento histórico à perseverança do povo, exaltando a identidade africana e a busca contínua por reconstrução e dignidade. A minha poesia mostra a ligação entre a memória e a terra, que é muito presente na literatura africana. A terra simboliza ancestralidade, identidade e resistência. E quando falo que o cimento tenta arrancar as raízes, é o conflito entre a tradição e a modernidade, que os escritores africanos, como Pepetela e Onde Jaque, trazem bastante. E no final, a mensagem principal é que lembrar também é lutar, porque a memória é uma forma de resistência contra o esquecimento da colonização. A poesia Terra Prometida foi escrita inspirando-se na literatura angolana contemporânea, especialmente nas vozes que denunciam as contradições sociais do pós-independência. Ela combina duas vertentes complementares. Primeiro, a crítica social e política, traço marcante de Pepetela, que explora a corrupção, a desigualdade e a desilusão com os ideais da independência. Segundo, o lirismo humano e afetivo, característica de Onde Jaque, que observa as mesmas realidades com sensibilidade, centrando-se no cotidiano das pessoas e na beleza que resiste mesmo nas adversidades. Assim, o poema busca refletir o contraste entre o discurso oficial e a vida real do povo, um tema recorrente em Angola e nas literaturas de resistência. A poesia Chuva no Asfalto apresenta uma crítica social. Assim como Pepetela, o texto critica o poder público e o falso discurso de progresso, algo muito comum nas suas obras sobre Angola, que também falam de promessas não cumpridas após a independência. Possui ironia. O humor sutil mostra a contradição entre o discurso bonito e a realidade pobre, um recurso típico do autor. Personalidade popular. Seu Mário representa o povo comum, que enxerga a verdade por trás da propaganda política, algo que Pepetela faz com frequência em seus contos e romances, além de uma linguagem simples, mas profunda. Assim como o autor, usa poucas palavras para dizer muito, uma crítica social escondida numa cena cotidiana. A poesia Terra de Memória fala sobre a força da ancestralidade e da memória do povo angolano, mostrando que o passado de luta e dor é o que sustenta o presente e o futuro. Inspirada na literatura angolana pós-independência, ela destaca temas como resistência, identidade, liberdade e ligação com a terra. O poema Promessa Furada retrata com tom popular e crítico a realidade das falsas promessas políticas e a resistência do povo diante da precariedade. Ele mostra como, apesar de todas as promessas de melhoria, luz, escola, asfalto, o que chega é apenas descuido e pobreza. Com linguagem simples e ritmo marcante, o abandono social e a força cultural do povo que dança e segue descalço mesmo em meio às dificuldades
é ironizada e, no final, destaca a capacidade de adaptação e esperança, mesmo diante da repetição das mentiras e da falta de mudança real. O poema fala sobre resistência, criatividade e esperança. Mostra como o povo transforma a dor em música e a falta em celebração, encontrando na batida do tambor um jeito de manter viva a própria dignidade e alegria de viver.